Muito bem, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui no programa Estreia do Líder na Denso e esse evento que está sendo gravado dentro da nossa organização aqui, dentro da nossa nomenclatura, nós estamos falando do primeiro encontro com os líderes dos participantes. Então, para dar as boas-vindas aqui, eu vou passar a bola para a Fabi e depois eu volto aqui para facilitar aí a nossa conversa. É com você, Fabi. Muito bom, gente. Boa tarde. Então, hoje é o nosso segundo encontro do time de gestores da Denso, né, de preparação aí para o Emerging Leaders. Fiquei muito feliz em receber algumas fotos de vocês já entregando os materiais em mãos do pessoal. E o objetivo de hoje, né, é a gente preparar um pouquinho mais para o que vem por aí, né, e o Paulo vai trazer um pouquinho aí dos resultados. Então, Paulo, contigo, eu estou aqui de ajudante facilitadora. Vai lá. Então, tá bom, Fabi. Muito obrigado. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa. Hoje, eu estou aqui, vou ter essa honra de facilitar a nossa conversa, e um colega que eu convidei para estar aqui também observando e contribuindo. Anubis, dá o seu salve aí para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Com você, Anubis. Tudo bem, pessoal? Muito prazer em conhecê-los, prazer estar com vocês. Meu nome é Anubis, o nome é egípcio, mas o material é nacional. Eu sou descendente de mineiro, então eu tenho esse direito de ter esse nome diferente. Eu comecei a trabalhar com 1 ano e meio de idade, mais ou menos, mas só aprendi a trabalhar depois que comecei a trabalhar com o Paulo. Ok, muito bem, Anubis. Vamos lá. A ideia agora aqui, hoje, é a gente iniciar aqui a nossa conversa em cima da nossa agenda, né? Então, vou colocar aqui a nossa linha do tempo, só para que a gente possa iniciar o nosso programa aqui hoje. Então, deixa eu trazer aqui. Então, estreia do líder, a turma de 2026. Então, dentro da nossa linha do tempo, né, a gente teve aí o nosso dia 23 de abril, nós nos apresentamos, né, a gente apresentou todo o projeto para vocês, a metodologia que a gente vai utilizar, e os líderes dos participantes que estiveram com a gente no dia 23 de abril foram convidados a responder um questionário, e a partir desse questionário que vai nos ajudar a entender melhor os desafios, as habilidades e as percepções que os participantes do programa têm. Então, o convite para você chegar aqui hoje, né, a partir do questionário que você respondeu, era que você identificasse 3 pontos e viesse preparado aqui, mas pouco estruturado, para a nossa conversa de hoje. Então, o nosso objetivo, dentro da nossa pauta de hoje, a gente vai até às 15h30, e o objetivo é que a gente possa analisar os resultados dessa pesquisa que a gente fez com 16 dos 20 participantes, então significativo aí o número de respondentes, alinhar as expectativas e estabelecer alguns combinados, não só entre nós, grupo de líder dos participantes, e também perante os participantes, mas individualmente também, que você possa sair com um combinado do que você vai fazer com o seu liderado, com a sua liderada, e a gente sabe que tem alguns aqui que tem mais de um liderado presente no programa. Então, a agenda de hoje, a gente vai trazer o contexto, vai apresentar o planejamento de resultados, não só o questionário, mas as respostas a partir dele, dentro da ótica da estreia do líder. E talvez a grande convidada aí da nossa conversa é uma metodologia que vai nos ajudar a identificar, a partir dos dados observáveis, o que foi significativo para você e o que você pode fazer a partir disso. E, por último, além de estabelecer quais serão os combinados, você poder iniciar aqui o preparativo para o nosso segundo encontro, dia 11 de agosto. Olha só, a gente vai voltar a se falar no dia 11 de agosto, é uma terça-feira, onde a gente vai já estar na metade do programa, dentro aí dessa nossa linha de trabalho. Muito bom. Então, o planejamento de resultados, ele identificou ali 4 grandes pontos que acabam depois se ampliando, né? Quais são os benefícios para o negócio que esse programa para a primeira liderança pode trazer? Quais são os comportamentos esperados? A Fabi e o Anubis fiquem à vontade aí para admitir as pessoas que forem chegando aí, por favor. Os comportamentos esperados, então, dos participantes. Aqui, tanto as dificuldades dos atuais líderes dos participantes, que são vocês, e também dos liderados, e a percepção entre o que você e também os liderados, né, têm em relação ao que um líder nota 10 faz hoje na organização. Então, o programa Estreia do Líder, dentro dessa linha que a gente vai atuar, ele tem como objetivo passar por esses 4 pilares que vão facilitar
essa maior consciência e a própria transição dele dentro desse processo. Então, aprender sobre si mesmo e sobre as pessoas, entender os fundamentos e os diferentes estilos de liderança, depois ensinar e, por último, transformar. Então, esses são os nossos 4 pilares. O programa tem esse objetivo de ampliar, né, as habilidades e apoiar quem está nessa primeira liderança. Por último, no final do processo, a gente espera que ele consiga transitar nessas 4 etapas, aprender, liderar, ensinar e transformar, que ele possa reorganizar como ele usa o tempo é o melhor registro do que ele prioriza, e com isso ele garantir uma melhor qualidade nos relacionamentos para ter esse ambiente que valoriza o erro, que valoriza o aprendizado, e com isso apoiar o processo de desenvolvimento dos seus liderados e criar um plano de ação para que ele possa se organizar nessa trilha que a gente vai ter. Então, eu inicio aqui a nossa conversa com essa atividade que sempre tem como objetivo fazer o nosso alinhamento e trazer aqui. Então, eu vou colocar aqui na tela o Mentimeter e convido você, ou pelo link que eu vou colocar aqui no chat, ou pelo QR Code que eu vou colocar na tela, que você responda as 5 perguntas que a gente já utilizou no primeiro, até como um ritual, né? O ritual nos ajuda a ampliar aí o nosso aprendizado. Então, você conseguiu priorizar já dentro desse espectro, né? A partir do convite da sua participação, uma conversa com o seu liderado sobre o curso, né? Você tem repertório para apoiá-lo nessa prática, até com base nas próprias perguntas que você leu e depois recebeu o relatório. Você tem clareza de qual é o seu papel como líder nessa jornada? Quais são o tema do curso? Você tem consciência disso? E, por último, como é que você vai aplicar aquilo que você aprendeu? Então, a ideia aqui é você entrar pelo QR Code ou pelo chat, que eu coloquei ali o link, e você responder isso para a gente. Essa aqui, né, Nubis, vou ter a oportunidade de citá-lo, porque você não estava no presente, com outros colegas que não tiveram aqui no primeiro encontro. Essas são 5 frases que elas, de uma certa maneira, elas clarificam o engajamento esperado de você no papel de líder. Ou seja, a questão de um tempo na sua agenda, né, a questão do repertório, mais do que um programa de liderança, a tua história, o teu repertório como líder, ele é fundamental. Como é que ele coloca isso em prática, né? E qual é o tema que nós vamos ter aí durante o nosso programa. Nós temos 18 pessoas na sala, os 4 que são aí os facilitadores não contam, então a gente tem um total aí de 14 respostas esperadas dentro desse momento aqui. É lógico que tudo é um convite, se você puder responder para a gente, vai ajudar a gente até a comparar, né, com essas 5 frases que a gente colocou no nosso encontro inicial, e a ideia, né, Fabi, é que a gente tenha cada vez mais concordância nas frases, né, porque ela é um registro legal desse próprio movimento que a gente está fazendo aqui. Então, veja que legal, já temos aí mais de 50% que responderam, e eu vou deixar esse link aí para que você possa responder, e eu acredito que a gente consiga chegar aí no nosso número de 14, ok? Muito bom. Então, está aqui para você dizer a sua expectativa e os seus pontos aqui em relação ao programa. E um elemento também que ajuda é quem aqui não esteve no encontro de abertura? Quem aqui não esteve no encontro de abertura? Nicolas? Boa tarde, eu estive de férias. Estava de férias, Nicolas. Que bom que você estava de férias. Isso é sensacional. A volta é traumática, mas que bom que você já está aí com a gente. Foi né? difícil, sim. Claudinei, Fernando, João Pessoal, Marcos. eu vou aproveitar, Paulo, só para checar que o Nicolas é da Argentina. Ok. Nicolas, está entendendo bem? Como Não, estamos? mas tudo bem. Eu consigo entender e falar um pouquinho. Tudo Tá bem. bom. O Paulo, tem aquele recurso de tradução aqui? Porque agora, como eu estou com a visão de administrador, eu não consigo, de repente, dar uma orientação para o Nicolas para ficar um pouco melhor para ele. Fabi, Do you bom consider dia. Aaron? O Olá. Nicolas fala português melhor que nós.
Hasta ahora no escucharemos comentarios negativos. Ele só finge que ele é argentino. Então tá bom. Oh, sí, les diré esto, eu- Nicolás. Él eu solo fiquei finge lá que es em argentino. Brasil, então aproveitei Olha, para eu não Olá, estou senhora. vendo aqui o tradutor, Antes Fabinho, mas Emerson. ele não pega português, ele só está pegando espanhol e inglês como a língua do speaker, né, do apresentador. Nicolas, qualquer dúvida aqui, você fala com a gente aqui, tá bom? Tem. Não, tranquilo que eu consigo Tá bom. entender e falar O também. convite aqui sempre é com Ahora a câmera aberta. tranquilo que né? consigo entender fala tampa. Então tá bom. O convite aqui é sempre com a câmera aberta para que você possa integrar. E o Edu, você está com uma estrelinha também, porque você também é da área de pessoas? Isso, exatamente. Ah, ok. Eu tô colocando Isso é estrelinhas nas pessoas aqui, tá? Eu coloquei nas Sílvias também, acho que eu coloquei na Gija também. Então tem mais RH aqui do que participante, é Fui isso? eu Eso que es lo que yo coloquei quería as decir. Bueno. estrelinhas. Fui yo que hace 3 días. Tem uma turma. Ok, então. Então, muito bem. Então, vou Coisa mais deixar dura que é. Praticamente um programa no no mudo. céu, né, Paulo? Isso, exatamente. Então, vou deixar todo mundo no mudo, mas se você precisar abrir o microfone, você fica à vontade. Essa é a ideia aqui. E na hora das próprias, quem está aí de facilitador, de observador, também pode entrar nas atividades. Enfim, acho que a ideia é todo mundo poder participar junto dessa construção. Muito bom. Então, a gente, no encontro passado, talvez eu puder destacar aqui o ponto principal do encontro que a gente teve na abertura, e vou aqui convidar você que participou e você que não participou, mas para você trabalhar junto com a gente nesse processo aqui. Então, essa talvez foi o principal exercício que nós fizemos no encontro passado. E eu queria que você abrisse o microfone e dissesse para mim qual é a palavra que você completa esta frase aqui. Quem estava no encontro, ou quem não estava, mas também pode arriscar. O sucesso de um líder é ter grande silêncio. Opa, fala, Fernando, não ouvi. Sucessores. Muito bem, né? Então esse aqui The talvez story is foi o the nosso, Exodus. esse aqui foi o nosso grande destaque do nosso encontro. E veja que não foi unanimidade, né, no nosso encontro, quando 16 de vocês responderam, mas essa é a grande sacada aí que a gente trouxe, né? Como é que a gente trabalha com esses sucessores. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa de hoje trabalhando com essas duas perguntas aqui, já dentro da nossa facilitação para você acompanhar o exercício. A primeira pergunta é, ok, com base em tudo isso que a gente percorreu agora, o que você está pensando? E o que você já pode compartilhar e espera aprender nesse encontro que a gente vai ter aqui hoje? Então, essas duas perguntas, mais a metodologia que a gente vai ter, eu estou colocando aqui no chat. Enquanto isso, você vai pensando no que você está pensando e o que você já pode compartilhar e espera aprender nesse nosso encontro de hoje. Nós vamos trabalhar com duplas, então, temos nesse momento aí 5 duplas que vão participar, e você, participante de diferentes categorias, está convidado aí a contribuir para essa nossa primeira rodada. Então, boa conversa, vocês vão cair em dupla, pode ser com alguém de pessoas, pode ser com alguém que não é da área de pessoas, a gente vai ajustando aqui a combinação. 2 minutos para cada um. O que você está pensando? Que pensamento você chega aí para a nossa conversa e o que você espera aprender e o que você já pode compartilhar do nosso encontro de hoje. Primeira rodada, bora lá! Turma de volta, 3 rodadas, e nessas 3 rodadas, né, o convite era que você justamente trouxesse no que você está pensando e o que você pode compartilhar. Tem espaço aqui para ouvir 3, 4 destaques nessa primeira rodada aí, nessas 3 rodadas ali. Teve algum ponto que foi comum? Algum ponto que chamou a sua atenção pela similaridade? Ou algum ahá, algum insight interessante aqui? Bem pontual, não precisa ser uma tese de mestrado. Vai lá. Paulo, vou compartilhar um pouco aqui do que, Fala, Thiago. eu compartilhei. Acho que o primeiro ponto, né, eu percebo muito a evolução do programa,
né? Um programa muito bem mais estruturado, muito bem mais alinhado, né, para a gente seguir com esse programa, né? Não só a parte de treinamento, como a parte de agenda, a parte de documento, de formulários, né? Assim, perceba essa evolução do programa, né? O que eu espero, né, aprender, eu acho que a gente também tem uma conexão, também tem vou usar aqui um termo, não sei se está correto, mas uma avaliação 360, né? Mas a gente também tem que escutar o que essas pessoas estão vindo, né? E, no meu caso, grande parte que está vindo vem com uma questão da nova geração, né? Então, o que eles trazem não é porque eu tenho uma experiência, tenho uma bagagem grande que eu estou certo, ponto final, né? Eu acho que a nova geração traz um contexto e ferramentas diferentes que são muito válidas hoje no negócio, né? E preparado, né? O que eu estou me preparando, né? Justamente deixar a minha agenda, né? E deixar um tempo disponível para esse momento, né? Obrigado, Thiago. Você entra na reunião, o pessoal está conectado com outras atividades e etc, né? Não, aquela tarde ou aquela hora é para tal atividade. Obrigado. O tempo é um fator importante. Conexão, estrutura, gerações diferentes. Outro ponto diferente, além do que Thiago já trouxe, que você gostaria de completar? Fala, Watson. Eu aqui. Sim, também discuti bastante, né, com outros colegas aqui, no que eu estava pensando, né, que nós, como gestores, né, passamos aí ao longo da nossa carreira dentro da Denso, né, uma jornada de processo contínuo de aprendizado, de preparação para sermos gestores. E que esse momento agora, né, ele representa para a gente um ponto alto, né, nessa jornada, né, que é o momento que nos permite replicar a nossa experiência. Boa. Né, e contribuir, né, para o crescimento dos outros, né, dos colegas nossos indicados aqui ao programa. Então, é uma fase muito importante, né, na nossa carreira profissional, né, dentro da jornada dentro da Denso. Apoiar o aprendizado do outro, né? Com certeza, né? E o que se espera, né, aprender nesse encontro de hoje, né, é essa contribuição, né, com a identidade desses novos colaboradores, que hoje, né, muito com perfil, né, de executores, precisamos, né, também criar essa identidade de gestores. Tá? Então, é um papel fundamental nosso, né, através desse treinamento, ajudá-los a criar essa identidade. E, obviamente, fortalecer, do nosso lado, um padrão também de liderança. Obviamente, né, ao longo dos anos, nós vamos personalizando, né, a nossa liderança. Acho que é comum, né, de todos nós, né? E, obviamente, esse treinamento aqui, eu vejo também uma oportunidade da Denso, né, alinhar esse perfil, né, trazer o que a Denso espera, né, dessa liderança. Então, nós precisamos, às vezes, nos ajustarmos, nos alinharmos a essa expectativa que a Denso tem. Então, essa aqui acho que é uma expectativa que a gente tem aqui com relação ao treinamento também. Obrigado. E legal. O padrão ele sempre está vinculado aos valores, né? Aos comportamentos que expressam os valores. E a partir dali você tem a autoria de cada líder fazer às vezes de uma maneira mais personalizada, mas sempre vinculada aos valores. Muito bom. Último colega, quem gostaria de trazer algo diferente? Ok. Então vamos seguir. Um elemento importante dentro da nossa conversa, né? Então, o que a gente fez? A gente teve um encontro, né? Onde, nesse encontro, a gente apresentou para vocês a metodologia que suporta o planejamento de resultados, que são exatamente os 6Ds, e a partir daí a gente considerou a primeira dimensão, né, que a metodologia traz, que é determinar o que é importante para o negócio. E para isso acontecer, a gente usou exatamente essa ideia, né, de quais são os resultados esperados, quais são as mudanças indispensáveis de comportamento e quais são as experiências que a gente deve criar ao longo desse processo para produzir ou incrementar algumas mudanças. Então, a gente usou aqui 7 perguntas, a gente respondeu o Google Forms,
foi super legal. Eu e Fabiana aqui ficávamos colocando pilha na turma e a gente chegou no número aí sensacional de 16 respostas, né? Essa foi um número significativo. Muito obrigado a você que respondeu. E a você que não respondeu, você também é bem-vindo do mesmo jeito, porque fez ou não fez, você recebeu todo esse material com antecedência. E a ideia era que você identificasse 3 pontos que chamaram a sua atenção. Esse era o ponto principal que trazia disso. Então, a gente mandou um vídeo para você, que eu não vou aqui replicá-lo, mas se ele também, depois, se você quiser, você pode olhar, Fabiana, no e-mail que ela mandou para vocês. Opa! E a gente trouxe, a partir da IA, aqui dos prompts que a gente colocou, para cada uma das 6 perguntas, a gente identificou 3 categorias principais nas respostas de vocês, né? Do benefício do negócio, dos comportamentos esperados, de mudanças que a gente deve observar, né? Porque a mudança é o comportamento expresso, algumas dificuldades que você tem no papel de líder, algumas dificuldades que você percebe no seu liderado. E aqui, né, eu e a Fabi, quando a gente estiver com os liderados de vocês, a gente também vai perguntar para ele qual é a dificuldade que ele tem, então isso vai ter uma ideia de confrontar, né, dentro da descoberta da possibilidade. E o líder nota 10 é uma referência de ponto de excelência, né? Então, eles lideram pelo exemplo, né, a segurança psicológica e a tradução estratégica. Então, dentre os comportamentos esperados, a gente identificou aqui, os benefícios para o negócio. A gente teve 3 grandes categorias que vocês viram lá: a questão da gestão e liderança, a questão da performance e a questão da cultura. 3 elementos importantes para que eles possam atuar como resultado melhor para o negócio, né, do ponto de vista do pipeline. A gente também identificou, dentro dessa linha da ação de vocês. Espera só um pouquinho que travou aqui. Opa, perdão. A gente identificou o outro elemento, que foi os comportamentos esperados, ou seja, habilidades interpessoais, a gestão de equipe e algumas atitudes em relação ao papel deles como líder. Então, aqui as 3 principais categorias. E aqui as dificuldades, tanto de vocês, líderes, como as dificuldades dos liderados. Então, aqui a gente está numa mesma página, o que se percebe em relação aos liderados. E, por último, o que vocês identificam como um líder nota 10 na Denso. Então, esses aqui foram os pontos principais. E no planejamento para essa nossa conversa, a gente tem a clareza que, faltando exatamente 1 hora e 20 minutos para o período que a gente convidou vocês para estarem aqui, a gente consegue ter uma profundidade, mas pela significância, não pela profundidade de cada um dos dados. E a gente vai usar uma metodologia que, a partir das suas observações, ampliam essa oportunidade de identificar o que fez sentido, de identificar de como a gente pode aprender esses dados juntos. Então, o primeiro convite que eu quero fazer aqui para você é verificar se você consegue entrar. Nesse primeiro momento, só ver se você consegue entrar. Eu acabei de colocar um arquivo compartilhado, um link de um arquivo compartilhado aqui no Google. Então, eu convido você a entrar nesse link, e se você entrou, você deve estar numa página com alguma coisa parecida com a que eu estou mostrando aqui. O primeiro slide é uma escada, e depois a gente vai ter aí 3 slides que a gente vai explicar a metodologia, como é que vai funcionar. Conseguiram entrar? Quem conseguiu entrar, me dá um ponto aqui no chat. Isso, me dá um ponto no chat que você está dizendo para mim. Paulo, beleza, acessei lá. Isso aí, Fernando, beleza. Obrigado, Marcelo. Então, essa metodologia que eu vou explicar aqui para vocês, elas têm esse objetivo de nos ajudar a percorrer um caminho de uma reflexão sem a gente passar de uma maneira muito rápida pelas etapas. Essa escada de inferência é o que a gente vai falar. Então, vou só rapidamente conceitualizar aqui para vocês. A escada de inferência, ela permite que você, a partir de uma ordem lógica, você consiga, no final, sair com algumas ações que você vai fazer. Mas, primeiro, a fase do o quê? Quais são os dados e que significados você dá para esses dados a partir da cultura da própria Denso. No segundo andar dessa escada, quais são as suposições que eu faço a partir desses significados que eu adicionei e que eu percebi da cultura, e quais são algumas conclusões que eu tiro. E, por último,
aí já a parte levando para o combinado, né, com a possibilidade da prática, quais são crenças que você vai adotar, né, a partir de ações que você vai executar. Então, a gente vai ter esses 3 momentos. A gente vai pensar individualmente sobre o que que os dados nos chamaram a atenção. Vocês vão ter a oportunidade de conversar em 2 grupos apenas. Depois, a partir dessa troca no plenário, o que esses dados dizem para vocês, e aí tirando algumas conclusões, algumas hipóteses, e por último, o que a gente pode fazer para apoiar esse nosso liderado. Então, a gente vai percorrer sempre com uma reflexão individual de 1 minuto, e depois vocês vão entrar em 2 salas, e aí vocês vão usar esses post-its, né, que vocês estão vendo ali nos arquivos compartilhados, de uma maneira de anotar os pontos principais. Então, essa vai ser a forma que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui 20 pessoas na sala, então vai ser legal porque nós vamos ter 2 salas, alguma das pessoas da sala pode facilmente se organizar em anotar, lembrando que todos vocês aí podem compartilhar os dados, enfim, compartilhar as imagens que estão ali. Muito bom. Então, vamos para o primeiro andar da escada de inferência. Então, o primeiro andar da escada de inferência, ele está vinculado a quais são os dados que você observou e que significados você dá para eles. Então, vou colocar aqui no chat para vocês as perguntas de abertura. Você mergulhou de uma maneira profunda ou não nos dados? E o que os dados chamaram a sua atenção? O que você percebeu? O que você notou? Que fatos se destacaram? Então, eu vou pedir 1 minuto para você refletir, e aí você vai entrar em 2 salas. Na sala 1, vai estar Gisele, a Silvia, o Bruno, Claudinei, Demian, Ivair, o Léo e o Watson. Quem eu não falei está na sala 2. E vocês vão usar o primeiro slide que tem lá sobre o quê? Escrevendo alguns destaques para depois vocês trazerem para plenário. Ficou claro o exercício? Sim? Paulo, dá para editar lá no teu slide mesmo? Ou é para gente fazer uma cópia? Pode editar, pode editar. Vocês estão liberados ali para poder escrever. Já estou vendo alguém que escreveu um 4 ali, perfeito, é isso aí. Sala 1 está com os slides, as 3 colunas da esquerda, e a sala 2, mas só trabalhem primeiro em cima do o quê. Repito, a escada de inferência não atropela. A gente mergulha, entende os dados, gera conclusões e depois gera ações. Então, vocês vão entrar nas salas e eu, a Nubis e a Fabi, vamos estar percorrendo ali só no primeiro para vocês verem se tem alguma dúvida, mas a minha sugestão, vocês quando entrarem na sala, vocês vão estar mais ou menos com 8 pessoas. É um número bom para conversar. Permita que cada um traga um ponto, você também pode ir escrevendo, e depois você vai conversando, enfim, cada grupo encontra a sua dinâmica, e o tempo que vocês vão ter é um tempo de 7 minutos. Então, aqui vocês vão ver que, diferente da nossa primeira atividade, os tempos serão maiores, porque as rodadas serão menores, né? E aí dá tempo de você aprofundar. Léo, Tiago, ficou claro aqui o convite? O exercício, sim? Tranquilo? Beleza? Sim. Então, vamos lá. Eu vou entrar nas salas na primeira rodada para tirar dúvidas. Boa conversa. Slide primeiro, o que aconteceu? O que os dados chamaram a sua atenção? Vai lá. Anubis, Fabi, acho que legal aqui entrar numa sala, ver se eles estão conseguindo operar. É bem tranquilo, acho que não vai ter muita dificuldade. Eu vou entrar na sala 1, depois, se vocês quiserem, alguém ir na 2 lá, enfim, a gente vai trocando aqui em cima, tá bom? Legal. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Primeira rodada ali, vamos se acostumando ali com a ferramenta. A ideia principal agora é que a gente possa ouvir um pouquinho, né, dos dados, né, que vocês levantaram, dos dados que vocês trouxeram. Então, entrou uma colega aqui agora, a Isabel, eu vou colocar aqui o link também só para que ela possa acompanhar. Obrigada. Fica à vontade. E agora, a ideia, então, aqui eu vou projetar e cada grupo ali, um representante traz ali uns pontos principais dentro aí dessa nossa prática aqui. Então, vamos lá compartilhar aqui a nossa tela. Então, veja, temos aqui a sala 1, sala 2. Eu queria que alguém da sala 1, e a ideia é bem essa, né? O que os dados trouxeram para vocês?
Temos aqui 8 pontos que vocês trouxeram. Vou pedir um orador aí da sala 1. Traga 2, 3 pontos, só para também dar uma chance para o pessoal da outra sala. Na próxima eu inverto. Quem vai aí da sala 1, por favor? Posso falar aqui? Por favor, diga lá. Tivemos ali na arrancada ali uma certa dificuldade, né, para entender um pouco ali como construir aqui a tarefa, mas aí as ideias e as sugestões foram saindo. Legal. E aí, com base no material, né, muito bom que você compartilhou conosco, deu para extrair algumas informações muito importantes, né, na leitura que a gente fez ali previamente, né, mas principalmente ali alguns tópicos ali relacionados à liderança pelo exemplo, né, que foi pontuado aqui como uma dificuldade, né, pelo um dos colegas do grupo. A gestão de prioridades, né, é uma competência que hoje ela precisa estar bem alinhada, né, bem definida, né, porque diante, né, dos desafios que nós temos no dia a dia, ter essa capacidade de definir aquilo que realmente agrega valor é um ponto prioritário nessa jornada aqui de conhecimento. E aí o Bruno, né, que é o nosso gerente aqui, talvez aqui, gestor aqui que está em fraldas ainda, né, vamos dizer assim, que ele foi promovido recentemente. Mais novato, né? Ele comentou aqui sobre a questão do microgerenciamento, né? É uma dificuldade que ainda, né, os novos gestores possuem, né, uma transição, obviamente, apesar de todo o treinamento recebido, né, ao longo da jornada dele aqui dentro da Denso também, mas a prática, né, muitas vezes ela acaba sendo um pouco diferente da teoria, né? Então, essa mudança de comportamento, né, com relação ao microgerenciamento é um exercício muito difícil, né? Mas está evoluindo bem. O Bruno tem acompanhado ele, está indo muito bem. Muito bom. Como você mesmo trouxe, né, as respostas que a gente teve na pesquisa foram as respostas de vocês, com olhar sobre o liderado de vocês. Então, esse é um ponto que você trouxe muito bacana. Queria que alguém da sala 2 trouxesse ali os destaques de vocês ali, por favor. Posso começar aqui, depois Vai eu lá. posso... Fala lá, Thiago. Bem, um ponto que a gente discutiu aqui inicial, que acho que é o comum para todos, é a dificuldade central, né? É a mudança do técnico para o analítico, né? Então, todos nós vemos de uma carreira de engenheiro, de comprador, de administrador, né? Tudo com uma parte técnica bastante elevada, e depois a gente passa por uma parte de gestão. Então, como sair do técnico e ir para o analítico, né? Então, esse é uma dificuldade que clara para todos, né? A evolução das posições, né? No segundo momento, a gente discutiu um pouco também sobre a diferença entre decisão e atitude, né? Então, muitas vezes a gente não tem todos os dados, todas as informações, mas precisamos tomar uma atitude, né? Legal. Então, como isso também é um profile, uma característica do líder, né? Precisa ter atitude, né? E por fim, depois a gente estava falando sobre a delegação, né? Ter a questão da gestão da delegação junto com o time, com a equipe, né? Então, todos está bem alinhado e rumo ao mesmo caminho. Muito legal. E interessante, né? Pelo último, não sei se estava no último contexto aqui. Não, mas tem uma coisa que é legal, né, Thiago, que a gente pode trazer, né? Esse pacto de delegação que aparece aqui, ele vem no outro grupo, né? Na dificuldade de delegar, vem a questão do microgerenciamento, vem a questão da decisão do operacional pelo estratégico, né? Então, veja quanto foi significativo nós entendermos que, na nossa visão, é exatamente a dificuldade que o nosso liderado tem em delegar, né? Essa dificuldade que ele tem de sair exatamente do que ele foi promovido, porque o nosso liderado, muitas vezes, ele está na primeira vez como líder, e essa promoção que ele teve foi exatamente porque ele era um ótimo executador. Então, aí você fala assim, cara, agora ele foi promovido por algo que agora ele não pode mais fazer, né? Então, é difícil de mudar essa percepção, e cabe a nós. E aqui vale muito, né, num dos pontos que você próprio trouxe aqui na abertura, Thiago, nesse espaço de conversa com eles, vocês também relatarem
das dificuldades que vocês ainda têm ou quando tiveram nessa promoção a primeira vez como líder, né? Porque aí ele percebe que ter dúvida, que ter erro faz parte do processo, né? Até porque a gente às vezes acha que quando a gente vira líder a gente vai ganhar uma capa, vai começar a usar a cueca em cima da calça, né? E vai voar por aí, mas não rola, né, cara? Então, quando a gente admite essas dificuldades, isso faz com que a conexão também fique mais forte, né? Porque ele percebe que também você teve ali nesses pontos que você trouxe ali. Muito bom. Então, continuando na nossa escada de inferência, e a gente aqui, sempre esse é o objetivo de fazer uma leitura, a gente vai para o segundo andar da escada, que é, a partir do momento que eu, então, observo e escolho quais são os dados significativos, agora a gente vai para o segundo andar, que é o e daí, né? Depois nesse movimento. Então, nesse segundo olhar aí que a gente vai ter, o ponto aqui principal agora é o seguinte: e daí? Está no chat o convite. A partir do que a gente vivenciou nessa conversa que você teve nos dois grupos, você vai permanecer nos dois grupos aí nas 3 rodadas, quais descobertas que surgem? Quais padrões? O que esses dados que vocês coletaram, né, que vocês responderam a partir dessa percepção, que padrões, que conclusões surgem? Então, vou no próximo 1 minuto pedir que você reflita um pouquinho e você depois já vai se direcionar para a sala, e aí é o mesmo processo. Muito legal a fala que o Thiago trouxe na abertura, né? O letramento digital do exercício. Agora já sabe como funciona, já sabe qual é o slide, então agora tende também a gente aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Segunda rodada. Escrevam agora no segundo slide, né? Que é o slide e daí. Sala 1 do lado esquerdo, sala 2 do lado direito. Boa conversa, boas práticas, a gente volta em 7 minutos. Positivo, turma, tranquilo? Beleza? Então vai lá, boa conversa. Demian? Oi. Demian, estou te colocando numa sala, tá bom? Tá ok, porque minha conexão tá muito ruim. Ora cá, ora não. Você está tendo acesso ao arquivo compartilhado? Eu estava com o arquivo compartilhado, não sei se... É o mesmo. Estou sim. Então tá, qualquer coisa eu coloquei ele aqui no chat de novo, tá bom? Boa sorte, boa conversa. Obrigado. Eu que agradeço. Tá fazendo sentido? Sim. Ah, então tá bom, vai lá. Muito bom. Segunda rodada. E aí, quais são os que os dados dizem? Que conclusões a gente pode tirar? E para a gente agora começar, vamos começar pela sala 2, até para dar oportunidade deles também contribuírem de forma mais autêntica. Quem da sala 2 poderia trazer? Temos aqui 6 itens que vocês trouxeram. Tragam 3 ali. Quem pode ser o mesmo ou outro orador da sala 2, por favor. O que os dados nos dizem? O que é importante? Ô, Fernando, fala aí, Fernando. Eu ia falar primeiro assim, ó, confiar, passar o bastão, Fernando. Tudo bom, gente? Boa tarde. Então vamos lá. Vai lá. Eu acho que é importante. Vamos começar pelo fim, então, né? Pelo onde a gente concluiu. Os dados nos mostraram que isso é um processo, né? Que nós estamos iniciando com pessoas que estão começando a carreira de gestão agora, né? E é importante olhá-los com os nossos olhos de 10 anos atrás, não os nossos olhos de agora, né? Para quê? Para que eles consigam sair da parte técnica e confiar o bastão para outras pessoas agora, né? Naquela parte técnica e na parte de gestão. Para que isso aconteça, nós temos que ter o seguinte: nós temos que conseguir treinar, alinhar, aprender com quem está na posição, porque muitas vezes nós queremos que eles façam as atividades da maneira que a gente fazia. Só que mais importante do que isso é o resultado final. A maneira que ele vai fazer é muitas vezes um estilo próprio dele. E a gente às vezes quer que eles façam do jeito que a gente faria. E muitas vezes eles vão fazer melhor do que nós, né? Da maneira que eles fazem, né? Então,
Acho que, sintetizando, é isso, é um processo, nós temos que confiar, delegar, acompanhar, mas também deixá-los quebrar um pouco a cara ali e fazer da maneira que eles faziam. Ok. Acho que é isso, Fernando, a Paulo. sua câmera está desligada, só para você É saber, que tá? é porque tá muito ruim aqui, Volo, a Sem internet, problema rapaz, e nenhum, era aí só para tá você caindo, saber, cara. sem problema, tá Tá bom, valendo. Mas obrigado pelo beleza. que você trouxe aqui. Então, os destaques que você trouxe, né, a questão do processo, a questão da confiança, a questão desse alinhamento, e um outro elemento que você não trouxe, mas acho que vale muito aqui o destaque para isso, né, que eles vão fazer de uma maneira diferente que a gente fazia antes, porque há evoluções, né, e parte do princípio que o teu liderado sabe mais sobre a função dele do que você. Ainda bem, né? Muito bom. Queria chamar agora um outro participante da sala 1. Quem poderia ser? Pode ser o mesmo, pode ser o outro, mas alguém da sala 1 agora, o que pode trazer para a gente? Vai lá. Bruno? Opa, estou aqui. Eu posso trazer. Vai lá. Vamos Obrigado, lá, eu vou Bruno. tentar puxar, imagina, vou tentar puxar 3 pontos de todos aí que nós discutimos. Eu acho em 3 fases. Acho que a primeira é o aprendizado contínuo. E isso a gente pode levar tanto para o lado do liderado, que vai estar no programa, ou no nosso mesmo, que é o quê? Perfeito. Estar aberto ao aprendizado contínuo, a saber identificar os nossos gaps, que talvez daqui 6 meses, um ano, nós comentamos até, talvez não sejam mais gaps, porém encontraremos outros gaps. Acho que esse é o primeiro Legal. ponto. O segundo, nós nos questionamos como aumentar o nosso nível de confiança, porque muitas vezes não temos todos os dados sobre situações novas que nunca enfrentamos. Então, trouxemos o ponto de, muitas vezes é preciso dar o primeiro passo, mesmo sem ter todo o cenário, sem ter todas as informações, né? Para aumentar o nosso nível de confiança ao longo do caminho. E por último, o Demian trouxe um ponto de ambiente seguro que não deu tempo de concluir, mas eu achei legal e acabei tirando aqui uma conclusão por mim mesmo, que a pergunta era como criar um ambiente seguro. Eu acho que no fim, talvez o que ele quis dizer aí, vou supor, mas trazendo a minha análise, é que a gente tem que se questionar, nós estamos criando um ambiente seguro? Né? Será que nós estamos ou nós estamos repetindo padrões? Então acho que nos questionar sobre isso também é importante. Muito legal. E eu queria contribuir aqui com 2 pontos interessantes, né? Tanto do ponto de vista do erro e desse ambiente seguro, como a palavra confiança, que apareceu nos 2 lados, no conceito da segurança psicológica, é a crença que eu posso correr um risco interpessoal. Isso é o que refere o que é segurança psicológica. E há 4 frases que nós, no papel de líderes, quando é necessário, e a gente diz isso na frente dos liderados, na conversa com o seu liderado, eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. Quanto mais vezes você disser, olha, isso aqui eu não sei, olha, isso aqui eu errei, poxa, me ajuda, me desculpe, mais o erro vai ser visto como uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, e esse ambiente que você trouxe de segurança psicológica, ele também acaba sendo velado quando o líder não admite que erra, quando o líder diz que sabe tudo, quando ele não pergunta como é. Né? Então, acho que esse é um elemento fundamental, né? Porque, de novo, né? ele vai liderar como ele é liderado. Né? Então, o exemplo ele tem que ser constrangedor, né? De mostrar que é assim que a gente quer fazer. Porque, como a gente falou, né, Bruno, no encontro passado, há um grupo de WhatsApp que você não está, que os seus liderados estão o tempo inteiro comentando sobre os seus comportamentos e sobre a sua coerência. Né? Então, eles estão ali só olhando e falando, pô, ele falou que tem que correr todo dia, mas eu não estou vendo ele correr nenhum dia. Né? Então, eles estão ali sempre checando. Então, esse é um detalhe fundamental. E o último ponto, né? Confiança é uma competência doadora. E para o líder demonstrar que ele confia, a segunda maneira é delegar. Mas a primeira maneira é quando o líder pede feedback. Há uma pergunta boa, né, para fazer para a tua equipe. Quais são os benefícios e as oportunidades de vocês serem liderados por mim, né? Quais são as vantagens e os benefícios de eu ser liderado por mim? Né? Uma maneira de você identificar qual é o impacto que a sua liderança está trazendo. E você pode perguntar para eles trazerem de bate-papo. Quais são as vantagens e benefícios de você ser liderado por mim? Né? Então, acho que esse é um elemento importante. Vai lá, muito bom. Vamos lá.
Agora, a gente vai para o último andar da escada, né? E essa forma que a gente está usando, ela tem exatamente esse objetivo, né, de que a gente possa, antes de chegar às conclusões, antes de você identificar as ações, a gente fez todo o caminho. Então, os dados, as suposições, e agora a gente vai para a última fase, que é o e agora. Ou seja, com base no que a gente viu, quais são os próximos passos? Que ações fazem sentido? E aqui importante, né? Tanto um combinado desse grupo de líderes em relação ao programa, como também um combinado para você, né? Você não precisa acertar tudo isso agora. A gente vai dar um espaço para que você possa pensar nisso. Mas esse é o ponto principal. Sair com alguma ação que seja possível, que seja prática. Então, última rodada, que ações fazem sentido? Quais são os próximos passos que, como líderes e participantes, a gente pode fazer, e nós também no papel de líder. Última rodada, mesmos grupos, vai lá. Muito bem. Então vamos lá. Última conversa. A gente vai iniciar então agora pelo grupo 1, só para ir sempre revezando, né? Para que a gente possa trabalhar dessa ideia. Então, vou começar aqui pelo grupo 1, pedir para algum observador ali do grupo 1 poder trazer ali os dados que vocês consideram mais importantes. Vai lá. Quem vai? Quem não falou ainda? Isabela? Eu, né? Eu ainda não falei. Vai lá. Então, nós colocamos aqui fortalecer a comunicação, exercitar a escuta ativa, ter a coragem para abrir para a equipe, para entender os benefícios da nossa liderança, fazer essa prática, tornar o ambiente mais seguro, para que as pessoas possam sentir a vontade de pedir e dar feedbacks. Então, a segurança psicológica é um ponto importante para trazermos, criar um ambiente, criar um ambiente seguro, coerência entre nossas ações com a cultura e princípios da empresa. Então, a gente precisa estar muito focado também no que a empresa tem de negócio. Ok, bacana. Só complementando, praticar empatia. Quem quiser complementar do grupo. Isabel, eu queria só aproveitar um gancho que você trouxe, muito legal, né, de praticar empatia. Muitas vezes a gente acaba entendendo que empatia é se colocar no lugar do outro.
Só que a empatia é se colocar ao lado do outro. E essa é uma diferença importante. Ao se colocar ao lado do outro, eu estou sendo exatamente acolhedor. Eu estou tentando entender o que está acontecendo com ele, né? Então, assim, vale aqui esse olhar, né? E eu acho que o próprio pedir para ele contar a história do programa é o caminho para que ele possa entender que, de fato, você está interessado sobre o programa, né? Acho que é uma ação simples e pontual. Muito legal. Então, você trouxe aqui a questão da empatia, a escuta ativa, a questão do feedback, como troca também. E agora vamos ouvir o grupo 2. Quem pode contribuir aqui do grupo 2, por favor? Boa Vai tarde a lá. todos. O primeiro ponto que a gente destacou aqui, né, na verdade, iniciar por criar um ambiente, né, um ambiente saudável, um ambiente que todos possam contribuir, né, lógico, sempre com segurança emocional, um ambiente seguro, né, no caso. Perfeito. Através aí, abrir caminhos, né, que é caminho aberto para consultas, abrir caminhos para consultas, para que o liderado possa tirar dúvidas, até mesmo a se abrir quanto a dificuldades aí também, né? Alinhamento de expectativas, né? Através desse ambiente seguro, você consegue alinhar também as expectativas do que você espera, do que ele possa contribuir também aí, se desenvolver para o crescimento pessoal, né? Legal. Até um ponto importante que uma das pessoas do grupo colocou, né? Criar espaço na agenda, né? Uma disponibilidade. Acho que foi o Fernando que colocou que ele cria um dia da agenda da semana dele lá Excelente. chamado Projeto Sparta, se não me engano. Esqueci o nome, Sparta Project. E durante essa hora aqui ele fica disponível para que as pessoas possam ir lá e tirar essas Sensacional. dúvidas, cria um ambiente muito favorável para tirar as dúvidas, né? E até um exemplo da Silvia, né, que na verdade esse tempo é um investimento, né, um investimento muito grande aí que a gente acaba aportando aí no nosso liderado e depois aguardando aí o resultado, né? Lógico que o resultado vai ser multiplicado em 10 vezes, 20 vezes quando você tem esse tempo e cria essa agenda, investe esse tempo nele, ele vai te retribuir com muito mais tempo depois. Lógico que ele vai conseguir ser mais criativo, desenvolver as atividades sozinho, né? E você vai conseguir desenvolver as suas com mais clareza, né? No caso. Boa. E você, Jacques, foi muito feliz aí o seu grupo, né? Quando você falou desse espaço na agenda, de preferência, né? Terça, quarta ou quinta, no horário da manhã, são horários que são mais possíveis de acontecer, né? Marcar na Exato. segunda de manhã ou na sexta à tarde fica mais difícil de acontecer, né? Qual que é o horário que você marca, Fernando? É quarta, né? Você falou? Olha lá, tá vendo? Meio de semana, né? Que permite que isso aconteça. É um pouquinho antes do almoço ali, porque o almoço Antes do começou já, almoço. né? Então, Legal. tá Então, liberado. cada um ali, né, dentro desse espaço, né, dentro dessa frequência, né? Mas a gente falou disso no nosso encontro anterior, né, quando a gente estava conversando sobre os momentos que o teu liderado tem em relação ao próprio programa, né? O famoso antes, durante e depois. E é fundamental que a gente faça esse nosso papel, justamente para que a gente possa apoiá-lo, né? Então, antes do encontro, você perguntar para ele, e aí, daquilo que você está vendo lá no programa, como é que eu posso te ajudar, né? Durante o programa, você não fazer nada, deixar com que ele descubra, que ele aprenda. E na volta do programa, você perguntar para ele, e aí, como é que eu posso te ajudar a colocar em prática? A sugestão dessa questão que você trouxe do tempo, pede para ele te contar o curso. Essa é a melhor maneira de você estar inteirado do que está acontecendo. Agora vai começar o módulo aprender. Pô, o que você vai ver lá? Né? É justamente isso. Você não precisa saber do programa, mas aí você vai trazer a sua percepção, a sua forma aí de contribuir para ele. Né? Muito bom. Muito bem, turma. Então, para a gente terminar aqui a nossa ação e vocês poderem atuar juntos a partir aí dessa possibilidade, né? Cada um de vocês tem a possibilidade de contribuir para eles.
Mas aí vocês precisam ter algumas ações, né? Então, eu vou pedir que no seu caderno, no seu material, você coloque 3 palavras, né? Autonomia, conhecimento e recurso. Então, no seu caderno de anotação ou na maneira que você está contribuindo aqui, conhecimento, autonomia e recurso. Então, a ideia aqui é, tá bom, eu ouvi tudo que você falou, Paulo, eu conversei com os meus colegas e eu acabei de colocar aqui no chat, né? Ou seja, qual uma ação prática que você pode fazer? E essa ação prática, ela passeia por esse, como eu chamo, pequenos passos que você pode dar. Então, eu acabei de colocar aqui no chat. O que você tem autonomia e liberdade para agir? A partir de hoje à tarde, a partir de amanhã, o que você pode fazer imediatamente, sem pedir nenhum outro recurso, sem nenhuma autorização que você precisa? Ou seja, quais são alguns pequenos passos que você pode dar? O meu convite, 2 minutos. Faça uma lista de pequenas ações que você poderia fazer. Para ajudá-lo nessa lista, vou colocar uma música aqui, uma música bem de 2 minutos, exatamente para que você possa, durante os próximos 2 minutos, fazer uma lista de pequenas ações que você poderia fazer. Então, vai lá. Faça uma lista no seu caderno, no seu material, de pequenas ações que você poderia fazer para apoiar o desenvolvimento do seu liderado. Essa música tem mais 1 minuto e 30. Vai lá. Muito bem. Então, coloquei a instrução aqui no chat. Última atividade. Vocês agora vão trabalhar em trios. Na primeira rodada, os primeiros 3 minutos no trio, cada um apresenta a sua lista de pequenos passos. Jackson, Claudinei, Ivair, eu nunca imaginei como professor dizer isso, mas está liberado a cola ou a consulta acadêmica. Então, quando cada um disser a sua lista de pequenos passos, vale copiar a boa ideia. Cara, eu não tinha pensado nisso, Ivair. Anota, tá valendo. Então, 1 minuto para cada um contar a sua lista de pequenos passos. E aí depois serão 3 momentos de 3 minutos para cada um. Um colega é o bola da vez e os colegas dão dicas, dão sugestões para ele entrar em ação. A ideia é que no final dos 12 minutos você saia com 1 ou 2 ações que você pretende fazer a partir de amanhã para apoiar o desenvolvimento do seu liderado. Ivair, Nicolas, Marcelo, Silvia, ficou claro aí o convite, o exercício? Sim? Então, última rodada, 12 minutos para vocês trabalharem. Aproveitem a prosa. Vai lá. Muito bom. Eu acho que cada grupo ali trouxe suas ideias, né, as suas reflexões. A ideia não é fazer uma colheita coletiva, mas eu queria ouvir assim de 3, 4 colegas. Nós tínhamos um total ali de 5 salas. Então, um colega de cada sala ali trazendo uma ação que você achou legal. O desafio aqui é você dar uma sugestão diferente, ok? O primeiro tem a vantagem de falar o que quiser, o segundo já tem que ser diferente. Vamos lá, quero aumentar pelo menos o meu repertório com 5 ideias. Diga. Vou sair
Opa, Pode quem falar. vai? Jackson, pode falar, Watson, depois eu falo. Tá bom, Jackson, tá bom. Uma ideia, só um sintetizar. comentário, não precisa Isso. aprofundar, por uma questão de tempo. Vai lá. Estarmos preparados para o futuro. Estamos Ok. preparados, né? A Denso, o tipo de negócio da Denso, né? Ele é desafiador, mas no futuro ele vai ser mais ainda desafiador. Então nós e nossos liderados, né, precisamos estar preparados para esse futuro, para mais desafios ainda. E outro ponto importante que nós citamos é a gestão das pessoas, é como trabalhar, né, nesse novo ambiente, né, com esse novo. Hoje a gente tem um mix, né, de gerações, né? Então, como nos comportarmos, nós como líderes, né, diante desse mix de gerações. Então, acho que, sintetizando assim, rapidamente, que nós discutimos. Ok. Quem for falar agora, a ideia aqui é construirmos juntos. Eu quero que você seja mais específico. Como é que eu estou preparado? Como é que eu vou trabalhar nesse novo ambiente? Está muito aberto, mas estamos aprendendo junto. Próximo grupo, quem vai? O óbvio precisa ser falado. Ser O dito. óbvio precisa ser falado. Boa. Ok. Só Outro. isso, acabou. Dentro do pilar recurso, né, a gente anotou ter espaço, tempo, agenda. Né, agenda one by one, né? Temos de tempo de forma de construir essa agenda, base do PDI. Ok. Tiago, aqui tem 3 dicas legais, né? Quando você conversar com ele, no final da reunião, a primeira coisa que você faz é agendar a próxima conversa. A segunda coisa que você faz é perguntar para ele quais são os combinados. O que eu vou fazer e o que você vai fazer. E a terceira coisa é você perguntar para ele, e aí, o que foi mais útil para você essa conversa? Essa pergunta aqui, ela tem que fazer parte do seu repertório. No final de cada espaço de conversa, o que foi mais útil para você dessa nossa conversa? Trazer a consciência que o espaço dedicado tem que ser prático. Outro grupo, vai lá, obrigado, Tiago. Anotado. Valeu, garoto. Outro. Bom, vou falar então. Por favor, Bruno, estava esperando você, poxa. Colocamos na sessão de conhecimento compartilhar as nossas próprias experiências. Boa. Compartilhar as próprias experiências. Excelente. E aqui, olha, você traz um insight bacana, né? Quando a gente for contar essa história para eles, toda a história tem um tripé. Guarda a palavra CAR. Contexto, ação e resultado. As histórias que a gente conta, ela tem que ter esses 3 elementos. Qual era o contexto, qual foi a ação que você fez e qual foi o resultado. O Bruno, de uma outra forma, é como a nossa avó contava história, que ela perguntava qual a moral da história, né? A gente não precisa ser tão infantilizado, mas a ideia é contexto, ação e resultado. Tem que ter esse tripé na história que a gente vai contar, para ele entender. E você pode até perguntar para ele qual a moral da história, né? Mas aí fica a seu critério. Muito bom. Obrigado. Outro colega, outra colega, temos espaço para mais um ainda. Ô, Paulo, eu acho que uma coisa que é interessante aqui é colocá-lo em reuniões com o intuito de ouvir outros gestores, para que ele saia um pouco daquela zona de conforto dele e comece a escutar a verdade nua e crua, muitas vezes também, e a maneira de contar histórias de outras pessoas também. Fernando, e para ser nota 10, quando você convidá-lo para assistir, tem que dar uma pergunta para ele responder no final. Senão ele fica sem saber o que ele vai observar. Então, volta à pergunta de aprendizado. O que foi mais útil para você assistir essa conversa? O que foi mais útil para você participar dessa negociação? O que foi mais útil para você acompanhar esse vendedor? Porque aí a gente traz investimento de tempo, não uma tarefa sem sentido. Muito bom. Boa, Fernando. Para fechar, todo mundo? Ok. Então, opa! É isso? Então tá bom. Então, olha só, acabei de colocar aqui o Mentimeter para que você também dê uma avaliação aí da nossa conversa de hoje. O Mentimeter já está aberto. Eu quero tirar uma foto e queria depois ouvir o feedback de vocês. Eu tenho aí 5 minutos dentro do meu prazo. Então, vocês já estão com o link aqui, alguns já estão respondendo, então quem puder responder aqui para a gente
importante, sempre legal receber uma avaliação de vocês. E a pergunta que eu vou trazer é a pergunta de aprendizado, né? O que foi mais útil para você essa nossa conversa de hoje? A pergunta de aprendizado sempre ela é fundamental para que a gente possa ampliar a consciência, né? E a sacada desta pergunta que eu vou colocar aqui, que eu disse para vocês, é a palavra mais. Porque se você só perguntar o que foi útil para você, ele pode dizer nada. Aí você dançou. A boa pergunta é o que foi mais útil para você dessa nossa conversa. E aí, quem gostaria de responder para a gente o que foi mais útil para você desse nosso encontro de hoje? Para quem está assistindo e não pôde vir, ficar morrendo de inveja que você veio aqui. Vai lá. O que foi mais útil para você dessa nossa conversa? Bom, eu gostaria de falar aí, praticamente eu estou na primeira vez aí como líder e tendo essa missão para desenvolver um liderado e tal, e fico, assim, me dá um conforto entender que vários outros, tanta gente boa aqui reunida que tem o mesmo desafio que eu, compartilhando das mesmas dificuldades, os mesmos desafios e nada mais é que uma estrutura para a gente poder compartilhar esses conhecimentos e crescer juntos, né? Então eu senti um acolhimento nesse sentido e mais capaz de fazer a atividade. Obrigado. Ok, Claudinei, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu depoimento e pela coragem de você também trazer aí o seu contexto. Outro colega, outra colega? Vou fazer uma junção aqui, Paulo, do que o Claudinei falou e do que falamos, né? Ambiente seguro, né? Com acolhimento. Acho que são fatores que traz uma zona para todo profissional desenvolver uma boa atividade. Obrigado, Thiago. Bem, Paulo, Celso, vai lá, Watson, por favor. A troca de conhecimento aqui, né, de ideias aqui ao longo de todo esse treinamento de hoje aqui foi muito importante, né, que às vezes isso traz para a gente aqui algumas insights aí, né, de outras visões, de outros gestores aqui, né, outros líderes, muito importante para a gente. Então, isso foi muito útil. Elementar, meu caro Watson, essa aqui, esse comentário era meio básico, né, Watson? Mas eu não podia perder essa oportunidade. Eu estava aguardando o momento para falar isso. Obrigado, garoto. Valeu. Mais alguém aqui? Olha, eu primeiro queria agradecer muito a participação de vocês, queria tirar uma foto aqui. Celso e Fernando, se quiser abrir a câmera é agora, porque eu vou mostrar essa foto no encontro com eles lá em maio, hein? E lá no final de maio aqui. Então, é lá, Fernando apareceu aí, gostei de ver. Olha, o Celso também, nada como uma foto para a galera sair bem bonito. Vamos lá. Então, ó, se preparem aqui para a nossa foto aqui, todo mundo bem animado. 1, 2 e... Muito bem, turma. Já coloquei essa foto aqui no chat para que você quiser baixar ali, você já tem aí na nossa história. Mandei para a Fabi, depois a gente vai mandar todo o material para ela, mas aqui ela já pode usar aí também na divulgação para vocês. Bem, da minha parte eu queria agradecer, queria parabenizar por você estar aqui. A sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo, e é muito legal você estar aqui para a gente tatear junto. A gente vai ter um encontro agora lá em agosto, né, o nosso próximo encontro. Mas junto com a Fabiane, junto com o seu participante, com o seu liderado, pergunte para ele, entenda do programa, o que eu posso te ajudar, o que você está vendo. Esse é o processo que todos podemos caminhar juntos. Então, muito obrigado. Queria também agradecer ao Anubis aí pela parceria de estar aqui observando e trazendo. Anubis, rapidamente, o que foi mais útil para você acompanhar hoje a gente aqui? Eu tenho a oportunidade de escutar as pessoas trabalhando seriamente, duramente e com muita boa vontade para se tornarem melhores líderes. Valeu, Anubis. Obrigado. Fabi, é com você. Adorei, gente. Obrigada, né, a participação de todos. Esse material todo vai ser tabulado de hoje. Vocês ganham essas ferramentas, esses insights também. E também a agenda dos encontros para que vocês possam se programar para falar com os liderados de vocês. E lembra, né, de não programar nada que concorra com a agenda, né? Então, alguns aprendizados para a gente levar. E é isso aí. Obrigada, Paulo. Obrigada. Boa viagem para você, que eu sei que você está de partida. Eu estou de partida, mas eu Obrigada, volto, pessoal. ok? Então, Silvia, quer falar? É isso aí.
Ok, tchau, Até Silvia. mais. Obrigado, obrigado a Boa todos. viagem, Anubis, Tchau. Márcio, Thiago, Jackson, Isabela, Bruno, outra Silvia, Nicolas, Marcelo, Célio, Obrigado. Fernando. Ô, Nicolas, quando eu te encontrar de novo, já foi a Copa do Mundo, hein? Ei! Olha, Vamos ver como é que vai isso. Que agora vão ter um hiato aí pra gente não ficar na torcida, mas vocês vão ser melhor que a gente, você vai ver. Vamos é, torcer. Um abraço a todos. Ei, Tchau, tchau. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.